Bom ATPC a todos. Estamos iniciando o ATPC da semana 11 a 14 do 4 pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. Hoje nós vamos falar sobre o conselho de classe. A equipe de formadores que contribuíram para essa formação, nós temos o diretor do Núcleo Pedagógico Reginaldo, PCNP Alexandre de Educação Física, sou eu, e PCNP História Rosane, e todo o apoio da equipe do Núcleo Pedagógico. Hoje vamos falar sobre o Conselho de Classe Participativo, de acordo com as orientações fundamentais do documento orientador que nós vamos falar posteriormente com vocês para a realização e reflexão nas unidades escolares. Os objetivos: contextualizar o papel do conselho de classe, analisar a importância da participação dos estudantes, principalmente quanto ao protagonismo destes estudantes, né? Conscientizar e garantir que o conselho de classe seja um espaço de reflexão para a tomada de decisão. Então, o conselho de classe, ele não é apenas uma reunião de professores com estudantes para avaliar se o estudante foi bom ou ruim, mas sim um momento de reflexão com toda a equipe docente para que se possa, juntos, fazer os encaminhamentos necessários para a evolução do processo de ensino-aprendizagem. Refletir a respeito do papel do Conselho de Escola de acordo com o documento orientador, que eu vou mostrar para vocês. Este documento orientador ele foi lançado em 2021 e ele fala muito sobre alguns conceitos, sobre algumas ideias do Conselho Participativo. Sei que as escolas estão fazendo, sei que as escolas estão se empenhando dentro das suas possibilidades, de todo o esforço de cada um, porém, escolas estão mais desenvolvidas ou evoluídas nesse ponto e outras estão caminhando para isso. Por isso, e de acordo com o calendário do Conselho de Escola, do calendário anual, né, das unidades escolares, nós vamos tocar nesse assunto hoje. O acompanhamento integral dos estudantes, né, considerando o processo de ensino-aprendizagem, né, de forma cognitiva e socioemocional. Análise do aluno não só de maneira coletiva, quando se trata da sala de aula, mas sim também com relação à individualidade desse aluno. Utilizar os indicadores dos resultados cognitivos, como a AD, a AP, o SARESP, a CEI, as avaliações das unidades escolares e principalmente aquele olhar mais apurado do professor no dia a dia com o aluno, né? E os indicadores socioemocionais com relação ao primeiro bimestre do ano, no sentido de fomentar as tomadas de decisão da equipe, levando em consideração esse olhar mais apurado dos professores, do PC, do diretor, né? E os devidos encaminhamentos nos casos mais específicos. Os conteúdos, o conselho de classe, né? E o documento orientador lançado pela SEDUC em 2021. Esse documento orientador será enviado para todos via e-mail, tá? Já foi enviado aos diretores de escola na última formação para diretores, onde nós falamos sobre SEI e conselho de classe. Um pouquinho de reflexão a todos nós. O que esta imagem conversa com o nosso dia a dia? Tá? Vou deixar essa imagem um pouco aqui na tela, para que cada um reflita, para que cada um analise. O que nós podemos, mediante essa imagem, levar para o nosso dia a dia? Peço a todos que focalizem esse QR Code e façam suas devidas reflexões, ok? Estamos aguardando as respostas de vocês assim que possível.
Continuando o nosso ATPC, qual o papel do Conselho de Classe e Série? O papel do Conselho de Classe e Série, ele se constitui como um órgão colegiado, né, que norteia todo o processo coletivo de acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, organizado como espaço de debate permanente, favorecendo a interação e a sequência dos objetivos do conhecimento de cada classe, ano ou série, com vistas a promover a formação integral do estudante. Então, nesta perspectiva do Conselho Participativo, é importantíssimo que seja levado em consideração essa formação integral do estudante, certo? Documento orientador está aí na tela, tem um link, mas eu vou também encaminhar isso para vocês por e-mail novamente. Lembrando que já foi encaminhado aos diretores de escola na última formação, né? E o intuito dele é justamente apoiar as equipes gestoras e os professores a construir um olhar mais amplo das múltiplas dimensões do desenvolvimento integral a serem considerados pelo Conselho de Classe. Sei que existem várias unidades que já fizeram o seu Conselho de Classe, porém alerto a todos que, de acordo com o calendário escolar, está programado para essa semana. Porém, isso é uma construção. E, como eu disse, existem unidades escolares que estão mais desenvolvidas neste item e outras estão caminhando para isso. Aquelas que estão mais desenvolvidas, é super bacana nós podermos revisitar, analisar, fortalecer as nossas ideias, e aquelas que estão caminhando para isso também adquirir novos conhecimentos, novas formações e assim por diante. Por que é importante a participação dos estudantes no conselho de classe? Principalmente devido ao protagonismo, que é uma das premissas, principalmente das escolas de tempo integral, onde os estudantes eles exercem de forma democrática o seu papel dentro da escola que estudam. A participação dos estudantes, onde eles se sentem pertencente à escola, ela contribui muito para o seu desenvolvimento integral e ela também facilita e configura como catalisador e representante das vozes dos estudantes, onde ele toma a voz, onde ele expõe a sua opinião, onde ele se faz presente. E é analisado o processo de ensino-aprendizagem, os pontos positivos que deram certo, aqueles que precisam ser revistos e aprimorados, considerando todo o contexto da unidade escolar. Lembrando que cada unidade escolar tem a sua particularidade, tem as suas questões, tem as suas peculiaridades, e tudo isso deve ser revisto. E contribui muito para as decisões do Conselho, levando em consideração a ótica dos estudantes. O que é preciso para garantir que o Conselho de Classe seja um espaço de reflexão? Será que é tão difícil assim? Integração e articulação entre equipe gestora e professores. Nós não podemos mais estarmos separados. Equipe gestora numa sala, professores na sala dos professores e cada um fazendo o seu papel. Não, o papel é de todos. Há necessidade dessa integração, desse compartilhamento de informações, onde tem que ser levado em consideração uma determinada turma e sobre cada estudante. Não só analisar não só a escola no seu âmbito geral, mas sim uma sala específica, um estudante específico. A gestão e professores da unidade escolar tem que estar muito atenta com isso. E a compreensão dessas especificidades e particularidades de cada turma.
Nós temos unidades escolares que têm dificuldades imensas em um aspecto e outras nem tanto. Então, é muito importante, no momento do conselho, estarmos muito atentos. Falta de professores, as próprias dificuldades de aprendizagem, né? E uma análise também dos estudantes sobre a prevalência dos dados qualitativos sobre os quantitativos. Não é mais visto com bons olhos esta questão que o aluno tirou 10 ou 5 ou 6 notas vermelhas, mas sim avaliar aquilo que o aluno trouxe de aprendizagem e aquilo que o aluno evoluiu dentro deste bimestre. Então, com o intuito de auxiliar, com o intuito de evoluir, com o intuito de progredir e não de fazer uma análise pejorativa do próprio aluno. Mesmo que esse aluno tenha questões sociais, mesmo que esse aluno tenha questões disciplinares, seja como for, mas é preciso que haja uma reflexão, né, sobre a situação do aluno ou da classe, assim por diante, né, e uma análise fria também para que seja elaborado ações e uma trajetória das decisões a serem seguidas. Devemos também garantir uma análise holística dentro daquilo que o aluno deseja para o seu futuro e multidimensional, de suas necessidades de aprendizagem, principalmente com relação ao novo ensino médio. É importante que se leve em consideração os seus anseios, as suas vontades, os seus sonhos. Nós não podemos deixar de sonhar, gente, nunca, né? E para isso, o aprendizado do aluno tem que partir nesse sentido. Análise dos resultados de autoavaliação formativa, preenchida pelos estudantes da sede. É um item também que tem que ser levado em consideração. Tá? E precisa ser estimulado também ao aluno a fazer esta autoavaliação, né, a ser preenchida no SED. Pactuação de estratégias da equipe escolar em relação às intervenções necessárias no processo de ensino-aprendizagem. É importante que no conselho de classe seja elaborado estratégia, seja evidenciado aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, as ações necessárias, né, com relação ao processo de ensino-aprendizagem e já sair com uma ideia, com uma tomada de decisão já para o próximo bimestre. Que ações devem ser desencadeadas antes, durante e depois do conselho de classe? Antes, organização da sala. Isso com certeza nós vamos deixar, isso foi comentado na reunião, na formação dos diretores, mas existe a necessidade de saber aonde irá se fazer a reunião. Já não cabe mais no momento de hoje um pai, um aluno chegar para uma reunião de conselho de classe e a classe ainda ser montada, ainda ser organizada e assim por diante. Existe a necessidade desta organização. Organização dos materiais, né? O que será discutido, o que será analisado no conselho de classe, né? Será necessário uma ata, será necessário o computador, um diário de classe e de outros materiais, né? Bem como também deverá ser analisado os alunos que tenham baixa frequência, considerando esses motivos e assim por diante, e os alunos que se apresentam às dificuldades, né? Análise de cadernos, trabalhos individuais ou em grupo, sondagens e diagnósticos de forma geral. Relação das habilidades trabalhadas durante o bimestre. Precisa ficar claro no conselho de classe, aos professores, gestores, pais e alunos, quais foram as habilidades trabalhadas, né? E as habilidades que tiveram
um melhor desempenho e aquelas que tiveram um menor desempenho também, né? As habilidades essenciais que requerem melhor atenção, né? Porque foi trabalhado de acordo com a semana intensiva, né? E a realização de uma análise prévia das turmas que apresentam maiores dificuldades, considerando também os resultados da autoavaliação formativa, né? E o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes. O que são competências socioemocionais? O que e quais? As competências socioemocionais são as capacidades individuais que se manifestam da forma de pensar, de sentir e nos comportamentos ou atitudes relacionados consigo mesmo e com o outro, dentro de toda a sua coletividade. Estabelecer objetivos e tomadas de decisões, e enfrentar situações adversas ou novas. Essa autoafirmação, essa autonomia que tem que ser desenvolvida nos estudantes, ok? As competências socioemocionais, elas podem ser caracterizadas como amabilidade, engajamento com outros, abertura ao novo, resiliência emocional e autogestão. Cada uma com as suas características, cada uma com o seu grau de aperfeiçoamento, que varia muito de indivíduo para indivíduo. Durante o conselho de classe, deixar claro quais são os objetivos do conselho de classe, pois esse é um espaço formativo. Lembrando que nós não estamos em um momento onde podemos execrar um aluno, diminuir o aluno e assim por diante. Quem deve participar deste conselho de classe? Convidar os representantes de turma, expor as suas ideias com relação ao papel, para que eles tenham essa consciência de o que é um conselho de classe participativo e toda a sua importância no processo de ensino-aprendizagem. Analisar os mapas de notas, as frequências, resultados da autoavaliação, né? E todos os documentos, né? Instituídos pela escola e pela SEDUC. E deixar claras as considerações gerais, que é o perfil de cada turma, o perfil dos professores e dos estudantes, com as suas percepções quanto ao seu aproveitamento, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, sugestões e assim por diante. Discussão das necessidades específicas de cada turma e casos individuais devem ser tratados, né? Não é só o geral, a análise da turma. Temos também alguns casos específicos em cada sala, onde tem que ser levado em consideração. E propor os encaminhamentos em relação às necessidades de aprendizagem apresentadas, bem como a organização das ações de recuperação e reforço a cada bimestre. Encaminhamentos em relação às necessidades de ações e correções de rumos. É importante que não só para a equipe gestora, como também para os professores, esses encaminhamentos sejam propostos, porque temos sempre algo a corrigir, temos sempre algo a refazer. E mediante esse momento de conselho de classe, onde temos inúmeros professores, pais, alunos, representantes, essa visão do todo pode auxiliar, né, muito nessa correção de rumos. A autoavaliação formativa contribui com informações importantes a serem consideradas pelo conselho de classe, principalmente quando se trata da baixa frequência e dificuldades de aprendizagem. Poxa, baixa frequência, o aluno está faltando por quê? O que houve? Dificuldade de aprendizagem. O aluno passa por alguma dificuldade emocional, o aluno passa
por alguma dificuldade social, ainda mais voltando de uma época de pandemia, né? Então, é muito importante nós levarmos essas questões em consideração. E as devolutivas? Fizemos o conselho, analisamos, refletimos. Agora, tem que haver devolutiva. Essa devolutiva das proposições dos conselhos, não só para os professores e estudantes, precisam ser detalhadas, né? E serem desenvolvidas. Há necessidade que haja essa devolutiva para as famílias, com muita calma, com muita consciência, mas também sem muito floreio. Aqueles alunos que necessitam de uma chamada de atenção precisa ser levado em consideração os saberes que o aluno já trouxe para a unidade escolar, início do bimestre, né? E todas essas questões, elas precisam ser consolidadas no plano de melhoria da escola, juntamente com uma revisão do plano de trabalho do professor e os seus encaminhamentos metodológicos. No conselho de classe série, temos algumas ações que elas são preponderantes, que é preparar tudo para que as pessoas, para que os participantes, professores, pais, alunos, sintam um ambiente acolhedor, sintam um ambiente organizado. Discutir a reunião de conselho de classe série participativa, mas não levando do ponto de vista negativo ou um número de notas vermelhas. Não, para que haja uma reflexão de todo o trabalho realizado. O acompanhamento dessas realizações e dos combinados, né? Após o conselho de escola. E essa intervenção, né? Para que seja feito a tomada de rumos e todo o acompanhamento também de todo esse trabalho pedagógico. Vamos agora a uma reflexão final. Sei que o nosso tempo de ATPC é curto, vou deixar aqui para uma reflexão final de todos vocês. A fala de hoje foi um recorte de tudo o que foi falado na formação dos diretores de escola. Espero que vocês tenham o acesso ao material do documento orientador do Conselho de Classe, leiam e façam uma análise do Conselho de Classe que vocês têm vivenciado, que vocês têm participado e do conteúdo do documento orientador. Reafirmo, temos unidades escolares que estão caminhando muito bem com relação a isso. Porém, temos também outras unidades escolares que estão caminhando, estão no processo. Peço que avaliem, façam as suas reflexões e apontem pelo nosso QR Code aqui. Não há necessidade de uma identificação maior, apenas o nome da unidade escolar, para que haja uma validação da resposta, certo? E isso vai ser fruto também para o núcleo pedagógico, futuras análises, futuras formações e assim por diante, ok? Observações gerais. A pedido da supervisão, e também vimos a necessidade junto ao núcleo pedagógico, peço principalmente aos professores de educação física e aos professores de artes que leiam a resolução 115, que é a que se trata das atividades curriculares, desportivas e artísticas. Vemos que as turmas de ACD, no caso da disciplina de educação física, já era uma questão consolidada dentro da própria SEDUC, porém houve modificações, houve um novo contexto, e isso foi ampliado também para a disciplina de arte, certo?
Existem ainda algumas dúvidas com relação à atribuição, ao novo contrato, quem pode, quem não pode, qual é a API que tem essa possibilidade, qual é a API que não tem essa possibilidade. Antes de tudo, peço a todos que leiam a resolução, certo? Analisem a resolução, conversem com a sua equipe gestora e as dúvidas a equipe gestora pode tirar aqui com a gente, não tem problema nenhum. Tanto a mim, professor de Educação Física, PCNP, Alexandre, quanto a equipe de atribuição de aula aqui da nossa diretoria de ensino. Solicito também que as unidades escolares que não retiraram os materiais de educação física venham retirar. Vou encaminhar o e-mail o mais breve possível, informando as escolas para retirar este material aqui na nossa diretoria de ensino. Bom, deixo a todos os dois QR Codes, né? Um para uma reflexão da imagem proposta e um outro de uma reflexão do conhecimento prévio de todos com relação ao conselho de classe, analisando de acordo com o documento orientador. Agradeço a todos mais uma vez, boa semana e até mais.